Oi, gente, boa noite. É um prazer enorme, né, estar aqui. Acho que principalmente pela data, né, e pelo empenho na organização desse evento, que eu sei que foi bem corrido também. E nessa conjuntura muito maluca em que estamos todas e todos muito cansados, né, que está difícil aguentar chegar ao final do semestre, que no nosso caso, no serviço social, só é em fevereiro, né? Então, é um prazer estar aqui, né, para comemorar também essa data, mas para fazer aquilo que essa data reivindica, né, que é um processo de continuidade nesse processo aí de politização sobre a luta do povo negro. Então, agradeço, né, a presença de quem está aqui, o esforço, né, o pessoal do Magali também que se envolveu e também puxou para o CSE. A gente não conseguiu organizar, né, nem enquanto serviço social, nem enquanto centro, menos ainda a Semana da Consciência Negra por lá, mas o coletivo, né, se deu esse trabalho de puxar e, de fato, cumprir essa agenda que é a gente mesmo que tem que tocar, né? Então, muito orgulhosa também do pessoal do coletivo Magali, que é um coletivo de estudantes do serviço social, pelo esforço e pelo empenho, né? Bom, eu tenho que avisar que eu gosto de seguir o meu roteiro, assim, né? Eu tenho muita dificuldade, por incrível que pareça, porque eu falo muito, mas eu tenho muita dificuldade de falar em público, assim. É uma dificuldade que é trauma de adolescência, eu acho. Eu fico no papel porque eu morro de medo de dar um branco na hora, né? Eu não lembrei nem que era Palmares que tinha que repetir, imagina a fala toda. Mas eu fico com medo de dar um branco na hora, mas eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era adolescente, assim, eu fui participar de uma peça de teatro na escola, e aí ensaiamos 1 milhão de vezes, e aí quando chegou a minha vez de falar, me deu um branco. Eu não me lembrei de nada, e eu fiquei lá parada olhando para as pessoas, e aí nunca mais eu me desgarrei do papel, assim, né, de me manter um pouco mais segura. Mas também porque, ao contrário, quando eu começo a falar, né, se eu não me esquecer, eu vou extrapolar o tempo e a Beatriz vai ficar aqui me cutucando, dizendo, termina, né, já deu. Bom, então eu queria começar, né, falando sobre o 20 de novembro, né, e o que ele representa pra gente enquanto povo negro, mas o que ele representa, nisso que a Lia já falou um pouco, para a sociedade brasileira, né, porque o 20 de novembro é um apontamento, né, um apontamento de para onde a gente tem que ir enquanto sociedade, né, e a gente ou vai todo mundo ou não vai ninguém, né, e isso inclui as pessoas brancas, as pessoas negras e todos os sujeitos que estão implicados nessa sociabilidade, né. Então, o 20 de novembro, para mim, acho, né, que para todo mundo, é essa data que marca um patamar mesmo de politização sobre a história do povo negro, né. É uma data que também é garantida como uma data no calendário nacional com muita luta, né. Ela não vem de graça, ela vem, inclusive, através de muita censura, né. Não foi fácil garantir que ela fosse essa data, né. Mas, independente do institucional, ela vai marcar essa luta contra o racismo, né, e essa batalha pela conformação de uma narrativa histórica, né, onde caiba mais de 500 anos de resistência, né, do povo negro e também do povo indígena, e, né, uma resistência que não é só resistência, né, a resistência do povo negro nessa sociedade é a construção dessa própria sociedade, né, e a construção não só em termos culturais, como gosta-se muito de lembrar, né, a contribuição cultural do negro na sociedade. É construção no sentido do trabalho e de todas as bases fundantes dessa sociedade, né. Somos, apesar das projeções de que desapareceríamos, nos engulam, somos 53% ou mais da população, né. Então, aqui estamos e tem que lidar com a gente, né, e com a nossa resistência, né, porque a resistência, ela é constitutiva da nossa formação socio-histórica como Brasil, né, como América Latina. E a resistência, né, que a gente vai reforçar no 20 de novembro, ela é movimento, né, e ela é um movimento inscrito no espaço tempo onde a existência, né, ela é forjada pela violência, pelo genocídio, pelo memoricídio e pelo etnocídio, né. Então,
A resistência ela vai ser a síntese, né, da nossa vitória sobre aqueles que nos dominam, né? A gente resiste. Então, ainda que também perdemos nessa batalha, ainda que continuamos tendo que resistir, né? Nenhuma das duas batalhas é definitiva, né? Nem a nossa resistência, nem a vitória daqueles que nos dominam, né? A história, ela não é predeterminada, ela é movimento contínuo, né? Apesar das transições, apesar das rupturas. E o povo negro, né? E o povo indígena na América Latina tem respondido com vida, né? A toda política de morte. Mas, como bem falou a Emicida, que o Maurício já citou, a gente não resiste para continuar resistindo, né? A gente resiste para alcançar uma existência plena. E é essa existência plena que a gente ainda tem que estar batalhando por ela todo dia, né? E que é um desafio não do povo negro, né? Mas da sociedade como um todo. Então é exatamente por isso que eu gosto de falar, né? Da resistência como construção, né? Da resistência como recusa ao que está dado, né? Como possibilidade de forjar o novo. E forjar o novo, né? Aliás, é a única via possível para existirmos em plenitude, né? Disso tinha certeza Zumbi dos Palmares e todos os aquilombados que buscaram forjar um novo modo de produção, longe, distante e contra aqueles que exploravam e oprimiam o trabalho escravizado, né? Uma nova sociabilidade. E é disso que a gente tem que ter certeza hoje. Se a gente quiser, de fato, uma existência plena, a gente precisa forjar uma nova forma de sociabilidade, né? Então, Zumbi, né, que lembramos hoje, assim como Dessalines no Haiti, quando construiu a Revolução, né, quando concluiu a Revolução e proclamou a independência da nação e do povo, né, eles sabiam que não era possível uma sociedade igualitária a partir dos pressupostos de uma sociedade fundada no colonialismo e no escravismo, né? Eles tinham muita certeza e por isso não optaram a negociar com aqueles que dominavam, né? E por isso Zumbi vai resistir em Palmares por mais de 100 anos até ser vencido, né, por aquele que massacrou Palmares, né? Uma vitória que também não é definitiva, porque aqui estamos, né? E Dessalines também tinha muita certeza quando ele vai expulsar os brancos, quando ele vai decapitar aqueles que são os opressores, né? E forjar uma Haiti nova e livre que infelizmente paga por isso até hoje, né? Então, na sociedade colonizada, na sociedade que nasce do escravismo e da colonização, nenhum valor humano se pode resgatar, né? Recuperar a humanidade no sentido pleno, né? Sair dessa condição de miséria, de subhumanidade, né, em que o colonialismo nos colocou, requer necessariamente a destruição dessa sociedade que está posta, né? Então, eu também vou, né, como essa é uma atividade também formativa, eu também vou trazer algumas referências teóricas, né, na minha fala, para que a gente possa também ir memorizando as nossas referências, tanto porque elas são, né, majoritariamente marginalizadas nesse espaço que é o espaço acadêmico, mas porque sem recuperar o pensamento e a praxis daqueles que nos antecederam, tampouco podemos caminhar adiante, né? Então, o Fanon ele vai mostrar, né, como é que essa relação de desumanização, né, que ele vai chamar de negação ontológica, ou seja, a negação do ser tal qual ele é e a imposição de outro, ela vai ser a base, né, da sociabilidade que a gente tem hoje, né? Esse movimento que vai nascer com o colonialismo e que vai criar todas as bases necessárias para o que é a sociedade capitalista, né? Nenhuma ruptura em relação a isso. Então, o colonialismo, forma de exercício da dominação de uns poucos sobre muitos, né, vai criar formas de sociabilidade onde a ganância, né, e a busca incontrolada por riquezas vai implicar necessariamente na destruição de povos inteiros, né? A gente está falando de um movimento, né, que a partir do século XV e XVI vai ocupar todo o mundo e destruir todas as formas de sociabilidade, de cosmovisão, de todas as diversidades do mundo,
A gente está falando da invasão das Américas, a gente está falando da invasão da África, a gente está falando da invasão da Índia, a gente está falando da invasão de todo o Oriente, né? Então, todos os problemas que a gente tem hoje, que incluem o racismo, são derivados desse processo de dominação e de destruição ontológica, né? Inclusive os nossos problemas com a sexualidade, os nossos problemas com a religião, todos eles, né? A gente faz as discussões de gênero hoje, né? E elas aparecem como sendo algo novo, mas ela é fruto do movimento do colonialismo, que vai impor aos sujeitos uma perspectiva, um comportamento sexual a partir da base cristã europeia, né? Os indígenas não tinham comportamento sexual tal qual os europeus, né? Só que a forma de comportamento, a forma de existência, a cosmovisão de todos esses sujeitos, ela vai ser negada, né? Ela vai ser impedida, ela vai ser bloqueada e esses sujeitos vão ser obrigados a se encaixar num outro padrão, né, que não é o seu. E isso é necessariamente um processo contínuo de deturpação que a gente vai pagando até hoje, né? Então, esse processo, né, de criação deturpada do outro, né, ou de encobrimento do outro, como afirma o Henrique Dussel, ele foi a justificativa necessária para a pilhagem de todas as riquezas e para a transformação dos sujeitos em força de trabalho escrava e dos territórios em mananciais de riqueza a serem extraídas continuamente, né? Num processo que a gente ainda tem que lidar hoje. Então essa destruição, né, dos modos de vida, que não é uma destruição completa, né, porque a resistência ela vai fazer com que muitas dessas cosmovisões ainda emerjam e se ressignifiquem, é a base fundante da sociedade capitalista, né? Porque o colonialismo ele vai forjar, né, durante 300, 400 anos a base que vai fundamentar o capitalismo, né? E ele vai forjar a partir da dominação racial e da dominação dos territórios, né? Então, o fato, e o MSC Zero, o Manuel Bonfim, né, que são autores anticolonialistas, vão colocar, é que ninguém sabe, né, a que nível de desenvolvimento chegariam essas sociedades se não fosse invasão colonial. A que nível de desenvolvimento, né, nesses últimos 500 anos, teriam chegado os povos incaicos? Né? Alguém faz ideia? Porque a gente só tem as ruínas, né? E a gente tem as ruínas e a resistência do povo Queixa, Aymara e etc. que estão lutando aí por toda a América Latina, né? A que nível de desenvolvimento teria chegado os povos africanos, que não eram primitivos e que já tinham comunidades agrícolas e etc., muito mais desenvolvidos do que na própria Europa, se não fosse a invasão colonial e a transformação da sua gente em escravo, né? A gente não sabe. Então, aprender, né, a dinâmica que constitui o racismo a partir de uma perspectiva histórica, a partir de uma perspectiva dialética, nos possibilita fazer essas reflexões, né? E nos possibilita refletir sobre tudo que é história, né? E essa história que aparece hoje como muito consolidada, ela é transitória, né? Ela é a história vitoriosa dos últimos 500 anos, o que não significa que ela vai ser indefinitivamente. Até porque sequer a Terra suporta mais um movimento contínuo nesse sentido, né? Então, mudar as bases fundantes dessa sociedade, nas quais também se estrutura o racismo, é encaminhar para uma outra sociabilidade possível e necessária e urgente. Então, eu estou dizendo isso para que a gente entenda, né, o racismo como um elemento muito complexo, né? Que é determinado e que é determinante pela totalidade dessas relações sociais, né? Então, se a gente entende que ele está inscrito, né, numa dinâmica muito mais ampla do que as manifestações individuais, do que o cotidiano, etc., a gente consegue entender a dimensão do problema racial, né? E a gente consegue entender que o racismo ele não é um problema de negro, nem um problema de índio, né? Ele é sim uma contradição fundante dessa sociabilidade, né? Na qual todos os sujeitos estão implicados, quer queira, quer não, né? Posso dizer, não sou racista, e daí? Você está implicado no racismo igualmente, porque toda a nossa subjetividade, toda a nossa psique, todo o nosso ser está entranhado numa sociedade racista. Não tem rota de fuga que não seja romper com essa sociedade. E o Fanon, né, voltando de novo no Fanon, ele é muito certeiro, né,
ao afirmar que essa negação ontológica, né, o racismo como negação do outro, ele é um processo de alienação dialético, né? Porque não somente o negro, o indígena, o malgache, né, vão ter suas existências negadas e desumanizadas, mas também o branco terá sua existência deturpada pela dominação racial, né? Também a pessoa branca é alienada nesse processo, ainda que ela exerça um papel fundamental na reprodução do racismo e se beneficie dele, né? Então, entender essa dinâmica e se entender implicado no racismo é fundamental para desconstruir o racismo, né? Então, feita essa introdução, quanto tempo tem, Beatriz? Eu queria centrar minha fala em 2 pontos, assim, né? Acho que o primeiro ponto a destacar é de que o racismo, ele vai ser, né, essa condição fundamental para a superexploração e para a acumulação do capital, né? Não existe superexploração, não existe acumulação do capital sem reprodução contínua do racismo. Então, quando a gente pega, né, e aí restringindo um pouco a sociedade brasileira, até porque falar do racismo, né, em nível mundial vai demandar da gente entender a formação sócio-histórica de cada território, né? Ele não vai se manifestar da mesma forma em todos os territórios, ainda que muitas dessas formas coincidam, né? Da mesma forma como não vai se manifestar, né, da mesma forma sobre todas as pessoas, ainda que algumas formas coincidam. Então a gente precisa entender a realidade tal qual ela é, né? E na realidade da América Latina, na realidade do Brasil, o colonialismo, né, e o modo de produção escravista, ele vai demarcar essa fundação, né, da sociedade moderna com a subjugação dos povos, né, subordinados e explorados. É o que eu tenho ou o que eu já falei? A Lia me falou que eu tinha 40 minutos, tá? Tô brincando. Ela quer causar intriga. Tá, voltando. Então, o colonialismo, né? Quando a gente pega a história da sociedade brasileira, gente, estudar a história é muito importante, tá? A gente não ficar falando aí que a Terra é redonda. Não é nem história, né, que a Terra é redonda. Enfim, estudar é importante. Eu já me perdi toda, tá vendo? Eu não posso fazer gracinha. Enfim, o fato é que no Brasil, na América Latina, né, fundado sobre a negação, sobre a impossibilidade, sobre o cancelamento da existência dos povos que aqui estavam e dos povos que são sequestrados e arrastados para cá, vai gestar e vai construir toda a base necessária para o que é a sociedade posterior, para o que é o capitalismo dependente que vai, né, aparecer, né, que vai surgir com a transição do trabalho escravo, né? E dizer que o escravismo e o colonialismo ele gesta toda a base do capitalismo dependente é dizer que a forma da propriedade privada dos meios de produção e da terra e a forma das classes e das raças proprietárias e não proprietárias é definida nesse interim, né? Então, a relação que tem o escravismo e o colonialismo com a sociedade capitalista é a relação da manutenção das bases objetivas de reprodução social. A gente está falando que no Brasil, a Lei de Terra de 1850, ela cancela a possibilidade do negro acessar a terra, né? E a terra, né, na América Latina, no capitalismo independente, é o principal meio de produção, é a principal fonte de riqueza, né? Então, a Lei da Terra de 1850 é um marco fundamental para criar essas condições objetivas do que viria a ser pós-1888, né? Então não se teve uma reforma agrária no Brasil para os pretos, né? Porque quando a gente pega toda a colonização do Sul, a gente vai entender que teve uma reforma agrária sim. Uma reforma agrária assentada no branqueamento, assentada na tentativa de exterminar os pretos, inclusive, né? Mas o fato é que, né, para a população negra, após 1888, né, e após quase 400 anos de escravidão, né, mas também, né, de resistência e de desumanização, porque sim, em 1888 a princesa Isabel assinou a lei, mas o escravismo ele só acaba porque ele é, durante todo esse tempo, resistência, né? Um dos principais elementos que vai levar ao fim do escravismo é a resistência negra, né? É Zumbi dos Palmares e todos os outros quilombos que existiram,
né? Isso é fundamental da gente entender. A luta de classes no Brasil não começa com a industrialização. A luta de classes no Brasil começa da classe escravizada contra a classe escravizadora. Começa dos escravizados fugindo do trabalho, negando o trabalho, botando fogo no engenho e se aquilombando e formando a nova sociedade. Aí está a raiz da luta de classe no Brasil. Ou a gente entende isso, ou a gente não entende a história do Brasil, né? Então, voltando, a situação, né, concreta da população negra após 1888, né, a mudança no padrão de organização da força de trabalho não leva a nenhuma modificação na base estrutural, né? Então, esse elemento ele é fundamental para a gente entender a condição de marginalização e de miséria da população negra e da população indígena hoje, né? Porque a abolição é diferente de liberdade, né? A liberdade ela pressupõe condições objetivas e subjetivas de escolha, né? A liberdade pressupõe alternativas concretas de se constituir enquanto ser livre. Ninguém é livre com fome, né, gente? Ninguém é livre de barriga vazia, ninguém é livre sem nenhuma condição objetiva de existência, né? Então ainda estamos lutando pela nossa liberdade, né? Porque representamos o percentual da população que tem menos condições objetivas de existência, junto com uma classe trabalhadora ferrada, que é a classe trabalhadora latino-americana como um todo. Então nada disso foi possibilitado ao negro, né? Muito pelo contrário, a marginalização e o rebaixamento moral, né, construído durante todo o período de escravidão, que vai construir o negro como inimigo da ordem, o negro como inimigo da sociedade, como violento, como perigoso, ele vai ser a base, né, do rebaixamento econômico da força de trabalho negra, né? Então todo o racismo que se desenvolve no confronto e na luta de classes, né, dos escravizados contra os senhores, ele vai ser de base para a organização do trabalho na sociedade livre, né? Então, esse rebaixamento moral e econômico, ele é um mecanismo fundamental para a continuidade do processo de acumulação das classes dominantes, né? A gente está dizendo que o Brasil se torna independente, mas ele se torna uma nação dependente de capitalismo dependente. Ou seja, ele continua cumprindo na divisão internacional do trabalho a mesma coisa que cumpria enquanto era colônia, né? Continuamos sendo fornecedores de bens primários para o mercado mundial. E isso implica na manutenção da mesma ordem de exploração que estava dada antes. Ou seja, na manutenção de uma parcela muito gigantesca da classe trabalhadora, que vai ser representada majoritariamente pela população negra, em condições de miséria, né? Por quê? 1888, né, essa transição para um capitalismo e para um capitalismo dependente, vai se dar exatamente no momento em que o capital ele já está em crise, né? O capital ele já se desenvolveu, ele já se consolidou na Europa, ele já sofreu sua grande crise em 1873, que, se lembrem, resultou na partilha da África, né? Então a partilha da África e a acentuação do colonialismo na África no século XX, porque a gente está falando de 1970 até ontem, né? Os povos africanos estavam lutando por sua liberdade anticolonialista, né? Então, quando a gente fala do fim da escravidão em 1888 e que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, a gente está falando do último país da América Latina, né? Porque na África, as formas de trabalho servis, elas estão começando a se acentuar nesse período e vão durar até a década de 70, né? Então, essa grande crise do capital de 1883, ela vai necessariamente acentuar todas as formas de racismo possíveis, né? Ela vai expandir essas formas na América Latina a partir da manutenção do capitalismo dependente e na África a partir de um colonialismo que vai ser destruidor, né, de toda a cosmovisão e de toda a sociabilidade, né, dos diversos países, dos diversos povos da África, né, que vai ser recortada de fato. Então, na América Latina, né, essa relação de dependência, ela vai necessariamente necessitar de uma superexploração, né? Quando a gente fala de um capitalismo dependente, para fazer uma síntese, a gente está falando que a riqueza produzida nessa nação, ela precisa ser repartida, né? Repartida entre as classes dominantes internas e as classes dominantes externas, né?
para que haja, né, uma riqueza repartida, é necessário que haja uma produção de riqueza que dê conta disso, né? Então, a manutenção desse fluxo contínuo de transferência de riqueza vai necessariamente redundar naquilo que o Mário Marini vai chamar de superexploração da força de trabalho, né? Então, a gente está falando, né, que as relações de expropriação diretas e indiretas dos trabalhadores, elas vão redundar sempre num pagamento do salário abaixo do valor necessário para reproduzir. A classe trabalhadora na América Latina como um todo, ela vai se reproduzir de forma muito precária, né? Só que ela, como um todo, também é absolutamente fragmentada, né? Ela é absolutamente hierarquizada. E essa hierarquização, ela é necessária para que o capital consiga dominar-nos, né? Então, é aí que entra o vínculo estrutural entre racismo e superexploração, né? O racismo, ele vai servir como esse organizador da desigualdade, né? Ele vai servir para instituir a desigualdade como uma condição normal de reprodução na sociedade, né? Então, o rebaixamento moral, né, do índio e do negro, construído ao longo de toda essa trajetória de dominação, ele vai servir como justificador ideológico para o rebaixamento do valor de sua força de trabalho, né? Por isso ocupamos os piores lugares no mercado de trabalho, por isso temos os piores salários, por isso temos a pior renda, por isso estamos nas piores condições de trabalho informal, né? Então, por quê? Porque não tendo escolhas objetivas e concretas, já que não somos os detentores dos meios de produção, né? Não temos a terra, não temos a riqueza, não nos resta nenhuma alternativa a não ser nos vendermos como força de trabalho barata. Sim, porque a população negra é a que tem menos condição de negociar no mercado o valor da sua força de trabalho, né? Então vai se submeter ao trabalho informal, ao trabalho sem direitos, sem condições nenhuma de reprodução, né? E esse é um elemento fundamental para criar as condições, né, de superexploração da força de trabalho. Por quê? Dizer que a força de trabalho do negro é rebaixada não quer dizer que só essa força de trabalho é rebaixada. Significa que na média geral dos trabalhadores há um rebaixamento, né? Porque o negro, ele vai servir, né, a população negra sendo maior parte da classe trabalhadora, ela vai servir como esse peso que puxa para baixo a remuneração no geral. Significa que o capital pode se apropriar de mais valor e empurrar toda a classe trabalhadora para uma condição muito miserável. Então, o que a gente tem no contraponto disso, né? É que essa hierarquização, ela vai ser ocultada por diversos mecanismos do capital, né? Ela vai ser apresentada como sendo fruto da própria incapacidade do negro de ser competitivo, de ser empreendedor, de ser inteligente, né? Toda essa dinâmica de afirmação negativa do negro é o que assenta o mito da democracia racial e o discurso da meritocracia, né? Então, quando a gente olha as condições de vida e as condições de trabalho da população negra, né, ou da parcela negra da classe trabalhadora face à parcela branca ou não negra da classe trabalhadora, a condição de miséria da população negra, ela vai ser justificada a partir do discurso da meritocracia, né? Porque parece, né, frente à alforria fictícia, parece que todos têm as mesmas oportunidades de estarem no mercado de trabalho livre. Não são todos livres, né? Então, o racismo, ele vai ser fundamental para justificar essa pilhagem que vai rebater sobre essa massa gigantesca de trabalhadores, né? Porque vai possibilitar exatamente esse rebaixamento, né? Então, quando a gente fala de racismo, a gente está falando, né, que a informalidade, o desemprego estrutural, o genocídio, né, e a expropriação contínua, né, dos povos e dos territórios vão ser essa expressão mais brutal, né, da relação entre racismo e capitalismo, né? A expressão mais brutal de racismo e capitalismo é a condição de miséria que está submetido o povo indígena e o povo negro nesse país e nesse continente, né? E essa condição, ela vai ter e necessitar de um mediador fundamental, que são os Estados nacionais, né? Sem uma intervenção do Estado, não é possível manter essa condição de miséria tal qual ela é, né? E o Estado, ele vai
ser, né, tanto mais violento e institucionalizar quanto mais esse racismo à medida que essa crise do capital se acentua, né? E isso exemplifica, por exemplo, o ódio que o Estado brasileiro, né, hoje mais do que nunca, mostra, né, em relação ao povo negro e ao povo indígena, né, com a manutenção de uma política de extermínio, de encarceramento, de expulsão das terras, de viabilização da vida mesmo, né? Então, o Brasil, né, essa situação em que mata o indígena, as lideranças pelos direitos humanos negros e índios são as que morrem no Brasil, né? O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, né? E os defensores de direitos humanos dos povos indígenas e dos povos negros são os que são alvo direto dessa política do Estado, né? Vide Marielle e vide todos os outros, muitos defensores de direitos humanos que a gente perdeu só no último ano, né? Só em 2015, né? Que eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, foram mais de 300 lideranças assassinadas no Brasil. A gente está falando de um processo de genocídio cotidiano, mas a gente está falando também de um processo de eliminação daqueles que lutam, daqueles que estão à frente dessa luta e que estão confrontando diretamente o capital, né? Fazer uma luta antirracista no Brasil, uma luta antirracista de fato organizada que confronta o capital, é se colocar, né, o tempo todo no risco da linha de morte, porque essa é a mediação dada pela classe dominante, principalmente via Estado. Então, isso também exemplifica, né, só para não deixar passar, a situação da Bolívia, né? A Bolívia, né, onde nessa semana e na semana passada, né, tem um golpe de Estado em nome, né, do mesmo Deus branco e colonizador de 500 anos atrás, se propaga o ódio ao índio e ao seu modo de vida. Sabe por quê? Porque não querem os índios como cidadãos que participam da riqueza, né? Querem os índios como sujeitos que não são, né? Querem os índios de cabeça baixa, subservientes, trabalhadores miseráveis como são colocados historicamente, né? Então, o projeto de acumulação do capital, né, que tem como fonte fundamental a riqueza natural, né, da terra, e que tem como fonte fundamental a exploração do trabalhador, ela vai ter nesse território necessariamente o índio e o negro como principais inimigos, né? O índio porque ocupa o território, né, ocupa o lugar onde tem a riqueza, onde tem o lítio, onde tem o ferro, onde tem todas as riquezas necessárias para o capital. E o negro, no caso do Brasil, porque é a massa expressiva da classe trabalhadora. A gente está falando de 53% da população, mas a gente está falando da massa expressiva dos trabalhadores no Brasil, né? Então, reconhecer a sua condição social significa reconhecer a sua condição também enquanto classe, né? E reconhecer-se enquanto classe, reconhecer-se enquanto maioria, significa confrontar necessariamente esse projeto, que é o projeto de acumulação e de destruição. Eu tenho que concluir, né, Pia? Então, para fechar, né, esse ponto, eu nem vou entrar no outro. Para fechar esse ponto, né, eu queria dizer isso, né, como é que a nossa libertação, né, enquanto povo negro, mas a nossa libertação enquanto sociedade, ela pressupõe a destruição de toda essa sociabilidade baseada no racismo, baseada na propriedade privada, baseada na acumulação de riqueza, né? A acumulação de riqueza, ela é necessariamente a desigualdade de classe, de raça e de gênero, né? São essas desigualdades que sustentam essa forma de sociabilidade. Se a gente não tiver isso em mente, a gente não consegue avançar numa luta de fato antirracista. Eu vou concluir por aqui, né? Depois a gente pode debater um pouquinho mais para não extravasar muito tempo. Tinha um outro ponto que eu queria falar, mas aí fica para uma outra possibilidade. Obrigada pela escuta e espero que a gente possa dialogar um pouquinho mais no debate.